Aleluia por isso. Isaías 43, ele vai trazer uma palavra ao nosso coração nessa noite. E eu creio que será bênção para mim e para a sua vida. Eu quero ler somente o versículo 19, depois nós vamos voltar um pouco mais atrás, para que você possa entender a palavra do Senhor. Isaías 43, versículo 19, vem dizer assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e os riachos também abrirei no ermo. Sente no seu lugar. Amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um ano. Mais um ciclo se passou. E esse ano trouxe as suas próprias lutas, trouxe os seus momentos de dificuldades, trouxe as suas vitórias, trouxe também algumas derrotas que nós temos que aceitá-las. Mas a verdade é que cada tempo tem o seu próprio ciclo. Cada tempo tem algo que traz ao nosso coração. E é importante que nós entendamos os ciclos, amados, em nossa vida. A Bíblia, quando vem se referir à igreja, ela se refere como a figura de uma mulher. E o porquê disso? Porque você bem sabe que toda mulher tem o seu ciclo. Toda mulher tem o seu ciclo natural, que vem mês a mês. E assim também é a igreja do Senhor Jesus, assim também é a nossa vida. Nós temos ciclos. Ciclos que se renovam, ciclos que precisamos deixar algumas coisas para trás, ciclos que trazem coisas novas. E aqui é justamente uma palavra sobre um novo ciclo que Deus está trazendo sobre esse povo, sobre o seu povo. Porque nós precisamos entender, amados, que ciclos são importantes. E nós precisamos entendê-los porque talvez nós vamos brigar em momento que deveria nos calar. Talvez nos calaremos em momentos que nós deveríamos guerrear. E Salomão, na sua sabedoria, ele vem dizer que há tempo para todas as coisas, entendendo sobre isso. Há tempo de lutar, há tempo de cessar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Ele vem falar sobre isso, entendendo que há ciclos na nossa vida que precisam ser respeitados. Ciclos dos quais, talvez, muitos de nós, às vezes, não queremos deixar para trás. Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele vem receber uma palavra de um novo ciclo de Deus. Você conhece essa palavra. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele está dizendo, olha, eu tenho um novo ciclo para você. E Deus falou, olha, você precisa respeitar esse ciclo. Esse ciclo começa com você abandonando tudo aquilo que tem que ficar para trás. E o que é que incluía isso? A sua família, a sua parentela. Você precisa deixar para trás porque você terá que viver algo novo. E para você viver algo novo, também colocarei pessoas novas, momentos novos. E isso é importante. E Abraão não entendeu sobre isso. E Abraão tentou levar um resquício da sua velha vida. E lá na frente, o seu sobrinho Ló, o único que ele levou, também lhe trouxe problema. Na nossa vida é assim. Às vezes nós queremos trazer algumas coisas lá de trás, de ciclos antigos, momentos antigos que nós passamos. Amados, eu vivi coisas lá atrás. Eu vivi momentos lá atrás que eu não posso apagar na minha vida. Eu não posso apagar, eu não sofro de amnésia, você não vai sofrer de amnésia.
Mas nós podemos conviver com isso, olhando para um futuro, olhando para um novo tempo, sabendo que o Senhor é quem vai estabelecer todas as coisas. E aqui Deus estava trazendo um tempo novo sobre o seu povo. E a primeira palavra que Deus traz aqui no versículo 19 é: olha, eu estou fazendo algo novo. Mas aquele povo, a pergunta de Deus através do profeta era justamente: vocês não estão vendo? Qual era o problema? Não era o novo de Deus que não estava vindo, não era a palavra de Deus que não estava se cumprindo, não era Deus que não tinha poder para poder fazer. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com um povo que estava olhando para um passado de dor, de derrota, de solidão, de abandono, de escravidão. E eles não conseguiam ver o novo de Deus justamente porque o seu coração era um coração escravizado. E muitos de nós estamos assim. Deus está falando conosco: olha, eu tenho uma vida nova, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo, olha, tem um projeto novo para a sua vida. E nós estamos escravizados com o nosso coração antigo e nós não conseguimos viver o novo de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amados, nós precisamos entender sobre isso. E toda vez que Deus vai mudar o tempo, Deus nos avisa. Todas as vezes que Deus vai trazer algo novo, Deus começa a mexer com as estruturas. Deus começa a abalar os momentos que nós estamos vivendo. Deus começa a mexer conosco. Amados, vai fazer um ano que nós estamos aqui. Vai fazer um ano. E quando Deus começou a falar comigo, que nós sairíamos da cidade onde nós estávamos, eu comecei a me sentir mal na cidade. Onde era um lugar de conforto, onde era um lugar de amizade, onde era um lugar de proteção, deixou de ser tudo aquilo para ser um lugar hostil. Parece que a cidade já estava querendo me empurrar para longe. Parece que aquele ambiente já não era um ambiente agradável. E eu comecei a perceber que algo mudaria. Ainda não sabia o que era, mas eu percebia, conversar com a minha esposa: olha, vai ter uma mudança na nossa vida, vai ter algo, Deus vai mudar alguma coisa. E eu comecei a preparar o meu emocional, tirando todas as amarras que poderia impedir o agir de Deus no novo dele para mim. Você está me entendendo? Tomara que Deus fale contigo. Está vindo 2026 aí. 2025 quase que já passou. Não dá muito para fazer muita coisa mais. Mas o 2026 virá. E essa semana ainda é a semana internacional de fazer novos projetos. Aquela dieta que você queria fazer, você falou: olha, esse ano eu vou perder pelo menos 5 quilos. Ou aquela que você iria ganhar, olha, aquele trabalho novo, aquela faculdade nova, aquele valor novo que eu quero ganhar, não sei qual é o projeto que você tem no seu coração, da casa, do carro, ou de servir mais o Senhor, de ler pelo menos uma vez a Bíblia por completa. Amém? Eu não sei qual é o projeto, mas é importante projetar. A palavra do Senhor vem dizer assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de... Agora te pergunto, vamos inverter isso? Tem resposta se não houver uma pergunta? Deus vai responder a alguém que não perguntou nada? Não. Por isso que é importante o homem aqui, essa palavra não está dizendo: não, você não deve planejar, você não deve sonhar, você não deve arquitetar, você não deve fazer isso porque toda a resposta vai vir de Deus. Não, não é essa palavra. A palavra está dizendo: olha, você precisa projetar, mas que os seus projetos sejam embasados primeiro na vontade do Senhor, porque é a vontade dele que vai ser embasada na sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E quando Deus quer trazer essa palavra ao povo, Deus começa a estabelecer agora algumas
algumas bases de apoio para esse povo, para esse algo novo que Deus iria fazer, para esse tempo novo para o qual Deus iria levá-los. Volte lá no versículo 1 do capítulo 43. Deus começa a trazer uma palavra a esse povo como um pano de fundo, uma preparação, um campo do qual esse povo pudesse agora entender para onde é que Deus iria levá-los. Deus começa a dizer através do profeta, olha, mas agora, diz o Senhor, mais o quê? Mas é uma preposição. Olha, ele está dizendo, olha, tudo ali para trás foi falado, é verdade, é um cenário que aconteceu, mas agora vem um tempo novo. Quem acredita que vai vir um mas para você, um tempo novo para você? Aleluia, eu profetizo um tempo novo de vitória sobre a sua vida. Onde talvez você vai começar a viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, não o que você sonhou. A palavra do Senhor vem dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Pastor do céu, mas o meu está sendo. Pois é, você está projetando o teu e está querendo viver os teus projetos. E por isso talvez os seus projetos estão dando por água abaixo. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo meu nome, você é meu. Deus começa lembrando a origem desse povo. Jacó, Israel, ele está lembrando a origem, da onde esse povo surgiu. Olha, talvez vocês estão vivendo um tempo de escravidão, como eu disse aqui. Talvez vocês estão vivendo um tempo de derrota, mas isso não é vocês. Vocês não representam isso. Vocês não são isso. Mas quem é vocês? Vocês são meu, diz o Senhor. Foi eu que vos formei, foi eu que vos fiz. Vocês são descendentes de Israel, vocês são descendentes de Jacó, vocês são o meu povo. O DNA de vocês está na minha mão, eu é que fiz vocês. Deus está trazendo uma mudança de concepção. Porque talvez você pensa, muitas vezes quando nós não temos o entendimento de Deus, nós achamos que nós somos filho da Maria, do Pedro, do João. E porque o meu pai foi assim, eu também serei. Porque minha mãe foi assim, eu também vou ser. Porque minha avó foi assim, eu também serei. Não, não é assim. Você, como diz lá em Efésios capítulo 1, nós fomos formados primeiramente em Deus. Foi Deus que sonhou comigo e com você. Foi Deus que sonhou conosco. Foi Deus que nos formou. E a palavra do Senhor diz que Ele já nos conhecia mesmo antes de estar no ventre da nossa mãe. Ele começa a dizer, olha, vocês têm um DNA, vocês têm um povo, você tem um Deus, você tem um Criador. Vocês não são Maria de ter filho de chocadeira, não. Vocês não são qualquer um, não. O povo está dizendo aí que vocês são fracos, que vocês não são nada, mas eles não sabem. Quem sou eu? Mas se vocês sabem, comece a viver como alguém que tem um pai, que é filho do Todo-Poderoso. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Sabe o que Deus está trazendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Versículo 1, Deus está trazendo um sentido de identidade a esse povo. Olha, você tem um pai, você tem um Deus. Deus está trazendo um sentido de identidade sobre ele. No versículo 2, ele está dizendo, olha, os ciclos virão. Os ciclos são inevitáveis. Vocês vão passar pelas águas, vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar por todo tipo de aflição. Mas ei, não esquenta a cabeça com isso não. Não esquenta a cabeça. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, a marinha vai estar com você. É isso que está dizendo aqui? Um bom nadador vai estar contigo? É isso que está dizendo aqui? Não, é o Senhor que está dizendo, eu vou estar com você. Eu vou estar lá com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. Ele está dizendo, nos ciclos que você vai passar na sua vida, você pode ter uma certeza, eu estarei em todos os momentos com você.
Eu estarei lá com você em todos os momentos. Não é se. A palavra aqui não é se eu passar. Não. A palavra aqui é quando eu passar. Vai ter momentos, 2026 trará um monte de momentos de luta que nos desafiarão, gente. Não entre 2026 achando que vai ser bolinha, não. Vai ser terrível. Mas de uma coisa eu sei, lá no final nós vamos cantar o hino da vitória. Não é porque nós somos bons, é porque o Senhor já conhece tudo. O Senhor está lá já no final. E quem vence a luta não é o dono deste mundo, não. É o Senhor da glória, aleluia. É Ele. Versículo 3. Deus reafirma quem Ele é. Por quê? Como eu disse agora. Não é por causa do que eu sou. Não é por causa do meu diploma, não é por causa do meu dinheiro, não é por causa de que às vezes eu sou mais bonito que o outro, não é por causa disso. Não tem nada a ver conosco. Olha o versículo 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Dou o Egito em resgate para livrá-lo e a Etiópia e Sebá em troca de você. Deus está dizendo, olha, é porque eu sou bom. É porque eu tenho poder. É porque eu posso fazer, então eu faço na tua vida. É o que Deus está dizendo. Versículo 4. Ele vem dizer, olhe bem, visto que é precioso, que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei os homens em seu lugar e as nações em troca da sua vida. É Deus reafirmando. É Deus reafirmando sobre o nosso coração aquilo que Ele pode fazer. É porque Ele tem poder sobre nós. E o versículo 5. Ele vem trazer a promessa da presença sobre nós. Olha o versículo 5. Não tenha medo. Por pedagogia. Olhe para alguém mais lindo que estiver perto de você aí. Alguém bonito que estiver perto de você. E diga assim, não temos. Agora diga, bata no teu peito assim, diga assim, porque eu sou contigo, cabra. Você sentiu firmeza? Nadinha. A nossa palavra se esvai. Esse negócio tá no ombro, eu estou contigo, isso aí eu já estou, olha, já estou bem ressabiado disso. Homens param pelo caminho, homens mudam de opinião, mas de uma coisa é certa, o meu Senhor nunca nos abandona. E quem está dizendo aqui que é contigo até o final é o Senhor dos exércitos, aquele que deu a vida por você. Jesus foi até o último momento, foi até a cruz, crucificou, foi crucificado, entregou a sua vida ali. Ele não arregou, como um bom cearense diz, eu não arrego. Ele se manteve firme na cruz. Caba macho. Jesus caba macho. Todo mundo falando, não vai não, rapaz, não faz isso não. Ele, opa, eu vim aqui para aqui é... Eu ando muito lá no Ceará, eu conheço os caba macho ali, que eu nem troco muita palavra, viu? Porque se ele falar não, é não. E Jesus era assim. Jesus era caba macho. Jesus foi até o último momento daquilo que ele prometeu. Eu vim para isso e eu vou cumprir aquilo que eu falei. Eu vou cumprir. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu pai também vai cumprir o que ele falou. E com essa palavra, eu quero trazer algumas verdades ao seu coração nessa noite, sobre ciclos. Diga comigo, ciclos são inevitáveis. Amados irmãos, o versículo 19 do qual lemos, Deus começa dizendo, olha, eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo algo novo. E interessante, sabe o que é? É que os novos ciclos, eles não pedem licença. Eles não deixam, muitas vezes, nos preparar para as coisas novas que virão. Às vezes ele vai atropelando tudo. Às vezes porque nós não prestamos atenção naquilo que Deus mandou. Muitas vezes não respeitamos os processos, não respeitamos as mudanças, não respeitamos a palavra de Deus,
e achamos que Deus vai mudar. Por quê? Porque eu não quero mudar. Amados, eu já vi tanta gente boa parando pelo caminho. Eu já vi tanto projeto bom sendo engavetado. Eu já vi tanta coisa boa, tanta gente boa, que a gente vai conversar e diz assim, rapaz, mas como que esse cara não dá certo? Como que essa pessoa não dá certo? Esse cara tem uma inteligência, esse cara tem um modo de agir, ele consegue a comunicação, ele consegue tudo, mas por que não dá certo? Tinha tudo para dar certo, um casamento maravilhoso, tinha um trabalho maravilhoso, tinha uma família maravilhosa, mas não dá certo por causa de quê? Por que não dá certo? Pessoas com potencial imenso, vivendo como se fosse um gatinho onde poderia ser um leão. Pessoas que tinham muito para desenvolver, muitas coisas para fazer, mas vivendo acuado. Por quê? Porque não entenderam as mudanças. Não entenderam. Me lembrei agora de Sansão. Sansão foi um cara que desde ainda, no ventre ainda, Deus falou com ele que ele viveria o nazireado. Ele seria um libertador de Israel. E ele começou a crescer de acordo com como deveria ser cuidado um nazireu. Mas lá em cima, quando ele chegou lá, quando ele chegou no lugar, ele parou de viver como alguém que deveria se manter naquele nível de processo do qual ele tinha sido chamado. E o que é que aconteceu? Perdeu a sua visão, foi furado, os seus olhos, viveu de uma forma, seus últimos dias foi humilhado pelos seus inimigos. Era para ser assim? Não, não era. Saul, primeiro rei de Israel, também. Um cara que foi chamado, um cara que tinha tudo. A Bíblia diz que ele era bonito, que ele era forte, que ele era alto, falava bem. A Bíblia diz que Saul era um cara imponente. Mas qual é o problema? Tentou fazer aquilo que não cabia a ele. Deixou de prestar o seu serviço como rei para tentar prestar como profeta. Ei, se nós não entendermos para o qual nós somos chamados, para o ciclo que nós estamos vivendo, quais são os ciclos que estão nos esperando à frente, talvez nós seremos dignos de sermos humilhados pelos processos da vida. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus cobra, não é porque Deus castiga, não. Talvez é nós que estamos sendo insensatos de não prestar atenção naquilo que Deus quer que nós vivamos. Está me entendendo? Deus não é ruim, Deus não erra. Deus, quando te escolheu, quando colocou no teu coração o Espírito Santo, Deus não errou com você. Deus não errou com a tua família, Deus não errou com o teu processo, não. Talvez é você que precisa começar a viver o novo que Deus tem para você. Talvez você precise entender que portas se fecharam e você não pode mais entrar por ela. Tem pessoas que vão ter que ficar para trás porque está te atrasando, porque está te tirando do propósito, porque está tirando aquilo que é mais importante na tua vida, o propósito de Deus na tua vida. Talvez você vai ter que parar de entrar em alguns lugares que Deus já não está mais entrando com você. Amém, igreja? O pastor não está bravo não, tá? Talvez você vai ter que começar a entender o novo de Deus. E parar de choramingar por aquilo que passou, por aquilo que você pensa que você quer viver.
o mesmo profeta vem dizer que os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. São melhores, são maiores, são mais robustos. Ciclos, amados, são inevitáveis. Ele não pede licença para chegar na nossa vida, não. Tem ciclo que vem metendo o pé na porta. Por quê? Porque ciclos se encerram, portas se fecham, estações mudam, os momentos mudam. E aqui o problema não é o ciclo mudar. O problema não é se virão ciclos novos. O problema aqui é não perceber o que Deus está fazendo. É não perceber o novo de Deus. E o grande problema, amados, é que quem vive preso, que se acabou ao ciclo que passou, perde o discernimento, perde a visão daquilo que está à frente, daquilo que está nascendo, daquilo que Deus está fazendo. Também é importante nós entendermos que os ciclos, eles são necessários. Coloca para mim, filha, quem está colocando Deuteronômio. Deuteronômio 31, versículo 6. Se você puder, pegue sua Bíblia, Deuteronômio 31, capítulo 6. Olha o que vem dizer. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo deles. Nem se assustem, pois o Senhor, o seu Deus, irá com vocês. Ele não deixará, nem abandonará vocês. Ciclos, amados, eles são necessários na nossa vida. E Deus está dizendo, olha, seja forte, seja corajoso. Eu quero te dizer algo, se o ciclo novo, ou um novo tempo, uma nova estação chegou na sua vida, você precisa entender que ela é necessária para você. Ela é necessária para você. Talvez você precisa parar de viver na estação passada. Não tem aquilo que a gente fazia? Esses dias atrás, agora estava lá com a minha filha, eu estava olhando, no dia de Natal a gente estava almoçando junto, e eu comecei a olhar umas fotos minhas, antigas demais da conta. Um momento antigo. Jesus amado, não tem quando você olha para aquelas fotos e dizia assim, esse cabelo aqui, pelo amor de Deus, essa calça, olha a roupa que eu estou usando. Não tem isso? Você já olhou as suas fotos antigas? Faz isso hoje. Faça. E saia na rua para tu ver, se tu não vai parecer o Jeca Tatu. Mas para aquele momento, para aquela estação era boa. Para aquele momento era o top. Era o ó do Borogodó, que ele diz lá no Mato Grosso. Era muito bom. Então é importante, amados, nós entendemos que os ciclos mudam e eles são necessários. E Deus não dando ciclos, momentos para nos ferir. Não. Deus não faz porque Ele é ruim. Deus não tira porque Ele é ruim. Não, mas porque os planos dEle, como eu disse, são melhores do que os nossos. Porque Deus está nos conduzindo por um caminho. Deus não nos levou para um lugar. Deus está preparando o nosso coração aqui na terra para que nós sejamos alguém que contribua com o reino de Deus aqui na terra. Eu acredito que empresários podem estabelecer o reino de Deus lá no seu trabalho. Funcionários podem estabelecer o reino de Deus lá no seu trabalho. Estudantes podem estabelecer o reino de Deus lá na faculdade. Lá perto da sua casa você pode estabelecer o reino de Deus e você ser um cristão lá, o quê? Um pequeno Cristo. Você não precisa chamar o pastor, você não precisa chamar o irmão, a irmãzinha do coque, aquela irmã que ora mais, aquele irmão que ora mais. Não, Deus quer usar você lá onde você está. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida para mover esse tempo, para ser a referência dele aonde você está. Deus quer usar você.
Deus não está mudando o tempo para te ferir, para te punir. Não. Deus está querendo mudar os tempos na sua vida para alinhar o propósito do qual Ele te chamou, aquele propósito que Ele tem na sua vida. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Que você não seja pego na sua consciência lutando com Deus. Não lute com Deus, porque eu te digo já, tu vai perder. Tu vai perder. Jacó experimentou um toque de um anjo. Um toque. E a perna caiu. Já não funcionou mais. Não deixe tocar em você, para que você entenda aquilo que Ele está querendo fazer através de você. Não seja você mesmo o inimigo do projeto de Deus na sua vida. Não. Não espere Deus ter que colocar um cabresto em você, amarrar você na chincha. Levar às vezes para um lugar do qual você não queira ir, às vezes para um lugar de doença, um lugar de perca, um lugar de falência, um lugar de derrota, um lugar de perder um casamento, de perder uma vida, não sei o que é. Não espere Deus ter que levar você para este lugar, para que você entenda aquilo que Ele quer para você. Não. Entenda qual é o projeto de Deus para a sua vida, assuma isso, mata no peito. Mata no peito, corre para o gol, faça isso aí, corre para a torcida, porque com Deus tudo é melhor. Com Deus tudo é melhor, eu sempre digo, amados. Eu sempre digo, quando eu vou orar ao Senhor, eu falo, Senhor, comigo não precisa nem o Senhor falar alto. Eu aprendi que lutar com Deus é bobeira para mim. Aprendi isso. Eu sei, eu carrego as marcas de uma tentativa que eu tive de tentar pressionar Deus sobre o meu tempo. Eu carrego marcas no meu corpo. Um toque de Deus para me levar para o propósito foi 53,4, come 4 parada cardíaca. Isso logo no começo, lá que eu nem sabia quem era Deus. Logo no começo da minha conversão. Logo no começo da minha conversão. Então não espere Deus fazer algo com você, por você. Você me entendeu? Não espere Deus fazer algo com você, por você. Os planos de Deus serão feitos na sua vida. Os planos de Deus, eles serão modelados na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Para isso você precisa entender que tempos novos estão chegando sobre você. 2026 virá e trará junto todas as bênçãos guardadas de Deus sobre a sua vida. Capítulo 28 de Deuteronômio. Ali diz bênçãos e maldições. Deus mesmo dizendo, olha, eu ainda peço que vocês escolham as bênçãos. Escolham as bênçãos. Para que você possa viver o novo do Senhor sobre a sua vida. Talvez hoje você esteja justamente vivendo esse tempo. Um tempo de que a transição já veio. De que Deus já sinalizou para você um novo tempo. De que Deus já falou com você que precisa ter uma mudança na sua vida e você ainda está agarrado. Você está agarrado sobre um lugar. Você está agarrado sobre uma estrutura. Você está agarrado sobre um conforto. Não existe conforto na onde Deus não quer que você esteja. Não existe paz aonde Deus não está mais com você. Não existe alegria num propósito que não é estabelecido em Deus. Não existe. É enfado. Lá na frente você vai olhar para trás e dizer assim, para que eu fui fazer isso? Para que eu fui abrir isso sem consultar o Senhor? Para que eu fui começar essa história antes de consultar o Senhor? Para que eu fui fazer isso? E lá na frente você vai ver que você perdeu tempo, que é o mais precioso. Dinheiro você corre atrás. Você corre atrás de um monte de coisa, perdeu uma empresa, você faz de novo, você perdeu um carro, você faz de novo. Você faz um monte de coisa.
Agora o tempo não tem como. E às vezes Deus está querendo otimizar o seu tempo para fazer através de você aquilo que Ele vai conceder aos outros. Ele está querendo fazer em você e você está resistente quanto às mudanças do Senhor. Você está resistente quanto ao agir de Deus. E Deus está falando, acabou aquele tempo, já passou aquele tempo, não dá mais. E Deus está sinalizando, ei, não tenha medo. Deus está falando com pessoas aqui, amém? Se Deus está falando com você, se coloque de pé. Se coloque de pé neste momento. Deus está falando aqui nessa noite. Tem ciclo novo para você. Tem uma mudança nova vindo aí para você. Só que você pode ter certeza de uma coisa. O Senhor estará com você em todo o tempo. O Senhor vai estar com você em todo momento da sua vida. Você pode ter certeza que quando as aflições deste novo tempo virão, e quando elas chegarem, você pode olhar para o lado, estender a mão e dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Amados, não é fácil. Não é fácil. 2025 eu tive momentos de lutas terríveis. Eu tive, às vezes, uns embates terríveis, dos quais eu vi Deus em todos eles. E qual é a certeza de que Deus estava comigo? Porque eu estou aqui. Aleluia. Os momentos de luta não me derrotaram, os momentos de luta não te derrotou, os momentos de aflições não te parou pelo caminho. Não, você está aqui, aleluia, levante suas mãos e glorifique a Ele. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite, você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Você vai ter que abandonar algumas coisas, algumas práticas, você vai ter que deixar isso de lado, algumas pessoas vão ter que sair da tua vida, e isso é importante. Lembra aquele quadro velho que está lá na parede da tua sala? Que tem lá um desenho da tua vida passada? Em nome de Jesus, saia daqui hoje, pegue esse quadro, jogue no lixo, no lamaçal do esquecimento do qual Deus não se lembra mais. Esse é um tempo passado, agora Deus quer fazer algo novo na sua vida. Tem uma tela inteirinha que Deus está começando a pintar já da tua vida. Deus vai fazer algo novo sobre você. Eu creio nisso. Quem crê, diga, eu creio. Ore ao Senhor então, diga ao Senhor que você quer ser esse quadro novo. Ore a Ele. É a tua vida, é a tua história, é aquilo que Deus te chamou. É aquilo que Deus te chamou. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de que Ele estará comigo e com você em todo o tempo. Em todo o tempo. Vamos orar a Ele? Paizinho, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. 2025, ó Deus, trouxe lutas terríveis, embates terríveis. Nós vencemos todos eles, Pai. O Senhor venceu todos eles por nós e por isso nós podemos aqui hoje cantar o hino da vitória. Talvez estamos chegando, ó Senhor, talvez não tão feliz como nós queríamos, não com toda a bagagem que nós queríamos, com todas as vitórias que queríamos. Deus, mas uma coisa é certa, nós estamos de pé, nós estamos aqui, Senhor. Paizinho, muito obrigado, porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos da nossa vida. E temos certeza, Deus, que 2026 o Senhor também estará lá, porque a Tua palavra disse aqui, Senhor, se nós passarmos pelo fogo, o Senhor estaria conosco. Se nós passarmos pelas águas, o Senhor estará lá conosco. Se nós formos aos mais altos céus, o Senhor também estará lá conosco, Senhor. Porque o Senhor não nos abandona, e a Tua palavra diz que quando Jesus ia subir aos céus, Ele disse aos discípulos, nossos irmãos, que o Espírito Santo, nosso Senhor, a terceira pessoa da Trindade, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, e Ele nos guiaria, Senhor. E isso é uma certeza, Senhor, não é um achismo, não é um pensamento, não, é uma certeza, Senhor. Pai, que o Senhor possa estabelecer isso no nosso coração, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso crendo no Senhor, em nome do Senhor Jesus.